Alô, amigos, nós estamos aqui hoje no nosso 10º episódio do Pod Castelo Fala na Medida e mais uma vez nesse ambiente gostoso aqui do Na Medida Tap House, como é que é? Beer, cerveja, tudo pizza. isso e mais alguma coisa, né? Bom, vocês lembram que no último episódio a gente teve um papo sensacional com a Maitê Andrade e eu agradeço muito, né, pela disponibilidade dela de ter vindo e ter tido esse papo tão legal conosco. Mas hoje a gente também vai entrevistar uma mulher. E uma mulher que tem uma história muito legal, diferente. E, olha, não vou adiantar não, porque spoiler, né? Spoiler não é legal, né? Mas aqui, antes de colocar nossa convidada aqui no eixo, lembrar vocês, né? Nós temos nossas páginas no Instagram e também no YouTube, Fala na Medida. E aí, vocês nos ajudarem a seguir, curtir, compartilhar, é fundamental, tá bom? Hoje, nós estamos aqui com a paulista Patrícia Otávio, uma médica dentista de uma família de médicos e dentistas que tem uma trajetória muito interessante e que culminou com sua vinda aqui para Portugal. Vocês vão adorar essa história. Então, Patrícia, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom, obrigada por ter me convidado. Vai ser uma nova experiência. Sim. Vamos a isso e vou adorar passar esse tempo aqui. Nós é que agradecemos. Né? Eu falo que toda a história, todo compartilhamento de informações que a gente tem aqui, eu acho que sempre a gente mostra uma história diferente, vê caminhos diferentes e a gente consegue, né, se inspirar nessas pessoas. Eu acho que esse é o nosso objetivo, criar esses elos, já diz o nome. Pode, né, Castelo? É isso. Criar Sempre esses bom elos lembrar. e incentivar e mostrar tanto as dificuldades, quanto a trajetória, quanto as vitórias, quanto a paciência, quanto a resiliência, né, tem nesse caminho todo para manter. Isso é muito legal, porque eu acho que a Patrícia, ela manteve a mesma profissão que ela fazia no Brasil aqui. Coisa que muitas vezes eu mudei de profissão, né? Muitas pessoas mudam quando imigram, mas então isso é uma história legal. Você manter a sua mesma profissão hoje, num país diferente, nós vamos ver né? que isso não foi só Não é simples, não. Não, às vezes a gente precisa Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, então, Patrícia, quer dizer que você se formou em odontologia em 1997 na Unifest, não é isso? Na Unip, Universidade Unip, Paulista. Paulista, ok. E vem de uma família ligada a essa área. Conta um pouco para nós sobre como é que foi essa escolha e essa carreira. Pronto. Acho que de escolha eu nasci com a carreira escolhida, porque meu pai era dentista e várias pessoas da família eram dentistas também, porque ele é de Alfenas e lá era farmácia ou odontologia. Maneiro, olha que bom. E era farmácia ou odontologia, então quase todo mundo foi para essa área. E a gente transitava muito na clínica do meu pai, eu e minha irmã é médica, mas depois meu irmão nem tanto porque ele é bem mais novo, mas a gente transitou muito por lá. E eu adorava. Eu falo que eu brincava com gesso, eu tinha aquelas forminhas do Mickey, que meu pai trazia do consultório. Ou então ele punha a gente sentado para fazer aquilo quando eles estavam trabalhando. Então, eu acho que a odontologia, ela cresceu comigo desde que eu nasci. Sempre quis ser dentista. Fui fazer bucomaxilo, uma das minhas especializações. E quando eu entrei no ambiente hospitalar, e eu comecei com a buco, eu falei, será que eu devia ter escolhido medicina? Porque aí eu realmente me apaixonei. Mas eu já estava na área e eu falei, não, eu sabia que era cura, que era algo ligado à medicina. E eu gosto do que eu faço, eu adoro odontologia, e aí eu segui, né? Nessa área da odontologia eu sempre fui muito cirúrgica. Do Brasil eu vim com a maior experiência em cirurgia. Aqui eu dei umas migradinhas, mas sigo na carreira cirúrgica e complemento com o que hoje eu acredito de coração. Mas você fez vários tipos diferentes, né? Na conversa que a gente teve. Fiz várias tipos de especializações. Sim. E depois a gente vai ver esses nomes que você falou. Eu boiei geral. Que eu fiz a buco, não sei o quê, eu fiz o tal. O maxilo foi o primeiro. Depois, aí segui, obviamente, pelas cirurgias, os implantes avançados, prótese sobre implante. Resolvi fazer ortodontia, que não tinha nada a ver. Mas não, vamos fazer ortodontia. Fui para ortodontia. Da ortodontia, eu decidi ser especialista em saúde do adolescente. Aí entrou a Unifesp na minha vida. Porque eu prestei uma prova e entrei na Unifesp
na saúde do adolescente, saúde integrativa do adolescente, que era uma visão geral de várias especialidades, e aí entrava fisioterapeuta, nutricionista, médico, dentista, psicólogo, que é a especialização nessa área que a gente esquece, essa fase tão importante do adolescente. E de lá foi um pulinho para eu me apaixonar pelos prematuros. E eu trabalhei 9 anos na Casa do Prematuro, na Unifesp, como voluntária. E toda quarta-feira era da Unifesp. Todas as vezes que eu vou para o Brasil, eu vou para a Unifesp, não só porque eu amo as pessoas de lá, mas eu amo as crianças que passam por lá. Todas são crianças carentes que nasceram em serviço público da Unifesp, que tem uma ONG linda por trás, que chama Viver e Sorrir, né? E esse pessoal se doa mesmo, e essas crianças, muitas recebem o leite, as fraldas. Tem criança que não anda, tem criança que não fala, que vai traqueostomizada, que a mãe leva ainda com uns 8 anos no colo e pega ônibus às 5 da manhã para chegar na gente às 10. Então, foi uma super experiência. E daí, então, eu fui fazendo várias especializações vinculadas às coisas que eu vinha fazendo. E um aprendizado incrível, e desde o hospital público que eu trabalhei no Hospital do Campo Limpo, eu trabalhei no Hospital Geral de Vila Penteado, que fica ali na Ponte do Piqueri, trabalhei um monte de hospitalzinho público, hospitalzão, né? Porque Mais são popular, gigantes, mas mais populares. Até que eu fui trilhando meu caminho. Então, comecei com a primeira clínica que meu pai me deu, quando eu me formei, que era uma clínica popular no Ipiranga, numa avenida principal do Ipiranga, que chama Silva Bueno, era bem na esquina, com a Rua do Grito. Putz, uma clínica popular bem popular. Só que eu dava plantão e eu fazia bucomaxilo. Então eu trabalhava o dia todo no hospital, saía de lá e à noite ia para a clínica. E pronto, por alguns motivos, incluindo o meu primeiro assalto, trabalhando na clínica num dia que eu tinha ido, existiu o Bamerindos ainda, porque eu sou antiga, né? Eu formei em 97. E aí, voltando do Bamerindos, uma pessoa me seguiu e esperou para ser atendida e me fez o meu primeiro assalto. E daí, pronto, eu desci, falei pro meu pai que não queria mais e subi para trabalhar com ele no consultório dele. Fiquei quase 20 anos lá, que aí também era no centro empresarial do Ipiranga, mas aí uma sala, num outro nível e tal. Até que quando meu pai ficou muito doente, ficou em home care 2 anos e faleceu. E nessa transição, eu saí daquele consultório e fui alugar uma sala só para mim, também ali atrás do Museu Ipiranga. E pronto, e aí eu falava, poxa, mas tá faltando, só isso não dá. E foi quando eu montei a clínica na favela do Heliópolis. E foi muito legal, né? Eu acho que vendi muito rápido para vir para cá, mas a clínica na comunidade tinha muito a ver comigo. Esse grito de Ipiranga aí, então, foi para essa clínica. Nunca morei lá, mas assim, é engraçado, né? Porque tipo, Ipiranga fez muito parte da minha vida. E a clínica do Heliópolis era muito interessante, porque eu adoro trabalhar com a questão comunitária. Só para esclarecer, Heliópolis, então, é a favela. É uma favela. É das favela maiores de São Paulo, acho que é a Zona segunda Sul. maior, né? A primeira é Paraisópolis. Depois Heliópolis. Heliópolis, não sei se a Alba tá ali do lado, mas desculpa. A Alba, a gente tem a Alba, a gente tem Heliópolis e Paraisópolis. São as 3 maiores favelas. E que precisa realmente de muito apoio, né? Precisa, e é interessante porque as pessoas pensam, eu também, né? Eu fiz muito trabalho ali, porque eu morava perto de Paraisópolis e Heliópolis. Minha mãe atendia como psicóloga voluntária dentro da comunidade. A favela era próximo de nós, mas ela não interferia na nossa vida, porque não se misturava até um determinado momento, quando as coisas foram piorando. E eu lembro de todos os voluntários, não sei se isso aconteceu com você, eu tinha amigas que eram atrizes, que davam aula na comunidade de teatro para as crianças. Minha mãe atendia como psicóloga na comunidade e tinham voluntários de todas as naturezas. Quando, é óbvio, a gente conhece que a vida da comunidade é diferente da nossa. Quando se trocou o chefe do morro, na época, tudo mudou. Então, a gente já não podia mais entrar na comunidade, tudo ficou muito mais perigoso. Claro, quem perde com isso? A comunidade. Não sei se você passou por isso, mas as comunidades, elas sempre foram muito bem ajudadas, sempre muito bem apoiadas pelas ONGs, mas em determinados momentos a gente não consegue mais fazer o trabalho, o né? O chefe lá, ele é quase o prefeito, né? Não passei por isso. Eu passei por isso. O que eu digo assim, até me surpreendeu muito, porque
a favela, claro, tem áreas piores, tem pessoas ali dentro Tem que com pessoas certeza boas. devem ter uma história terrível, mas tem A também o maioria é outro boa. lado. Sim. E é engraçado porque eu vi algumas casas ali dentro, casas que você fala, nossa, mas é melhor que a minha que tá fazendo aqui? Mas são pessoas que deram certo, mas não quiseram sair dali, né? Então, eu lembro que eu acabei montando lá, porque um paciente que sempre tratou comigo como particular, lá no consultório particular, ele era da favela. E uma das vezes ele comentou e eu segui tratando ele sempre super, eu gostava muito dele. E ele falou um dia pra mim assim, doutora, você trata todo mundo igual. Você é super tranquila, você é muito carinhosa com a gente. Você tinha que abrir um consultório lá. E ele tinha uma grande farmácia dentro da favela. Aliás, tinha várias farmácias. E ele me ofereceu alugar a sobreloja da favela. E ele falava assim, vai trabalhar lá, doutora? Eu falei, pô, tô procurando mesmo uma clínica popular, mas eu ainda não sabia onde. E daí eu fui lá olhar, meu marido na época foi comigo olhar, e ele falava assim, você não vai montar aqui, né? Eu falei, eu vou. Aí ele falou assim, meu, você não vai montar aqui, Patrícia, pelo amor de Deus, é perigoso. Eu vou. Então, assim, e foi muito legal. E a minha experiência lá era ótima. Deu pegar a chave, eu tinha um carro maior, meu marido tinha um carro menor, e eu ia sempre com o menor, porque lá é ruim de parar, era péssimo, e não existe estacionamento. E teve mais de uma vez que, assim, eu dei 2, 3 voltas, eu tava atrasada, eu não tinha dúvida, eu parava na frente de alguém, assim, da farmácia, ou do bar, ou da mercearia, e fazia assim, olha, minha chave tá aqui, quando você puder, você leva pra mim, onde você achar vaga, você estaciona. Ele nunca mexeu em nada, nada, jamais. E as coisas assim, lá dentro, eu não tive experiência de ficar de um lado ruim, porque eu fiquei bem... O Hospital de Heliópolis está aqui, eu fiquei bem na frente, então é um lugar um pouco melhor. E a outra coisa, é a única vez, a minha única experiência de ter subido um noinha lá que estava causando, o pessoal da farmácia subiu rapidinho e falou, aqui não, pode descer. Não mexe com a doutora. Ordem aqui, é Pode isso, descer. vamos por ordem então, aqui. assim, cara, a minha experiência Bom. foi ótima. O pessoal paga em dinheiro, Pois direitinho. é isso que eu ia falar. Você não teve problema no pagamento, Nunca. mas você teve que comer um churrasquinho. Jamais. Como é que é essa história do Pois. churrasquinho? Não, era assim. Eu sou chata de comida. Sou chata de comida. Não é que eu sou chata, eu como de tudo, mas eu sou bastante seletiva na qualidade, nas questões e tal. E bem na minha janela, dava às 4 da tarde, montava uma churrasqueira empurrada, assim, na rodinha, que era o homem que vendia o churrasquinho. Só que ele ficava exatamente na minha janela. Não tinha ar-condicionado. Não tinha, né? Eu não tinha ar-condicionado. E a janela ficava aberta. Você tinha ar enchurrascado, né? O dia inteiro. Eu lembro que assim, eu mexia na janela e falava assim, a gordura escorria. Não. Sempre. Só que ele era um querido. Mas o aspecto era sujo daquele churrasquinho. E uma vez o André foi até lá me buscar e ele caiu na besteira de comprar o primeiro churrasquinho. E quando ele subiu, o homem viu que era meu marido. Ele passou a todo dia levar um churrasquinho pra mim. Nossa. Tipo, aí ela deve comer o churrasquinho. E eu, Querendo te agradar, né? claro, Foi. porque ele ficava embaixo da minha janela. As pessoas entravam na minha clínica e passavam por ele. Aham. Então ele subia. Ô, doutora, você não comeu. Olha, vai comendo. E levava o churrasquinho. Aí um dia o André falou pra mim assim, você vai comer, né? Eu, André, não, come você. Ele, não, você vai comer, então... Vamos comer o churrasquinho, né? E tinha que comer o churrasquinho, porque eu não ia fazer uma receita, eles eram muito queridos. Então, assim, essa história de churrasquinho foi por isso. O homem tentou me agradar, ele sabia que ele estava engordurando a minha clínica. Uma compensaçãozinha. Era uma compensação. Tudo Tá? pelo bem Tudo da pelo bem. da É, vizinhança, bem, né? Eu posso dizer que a comunidade, e não Eles é são só incríveis, essa comunidade, eu adorava o Hospital do Campo Limpo, a Unifesp, eu acho que é o que eu acredito. Se o nosso dom, cada um tem seu dom, se o nosso dom é para cura, se o nosso dom é para saúde, às vezes nesse meio de a pessoa que precisa é mais gostoso fazer ou é mais gratificante fazer do que às vezes parado lá dentro da clínica, entende? Fechado esperando alguém que pode te procurar. Então, nisso eu posso dizer que eu vejo a minha irmã também, a Thaís, ela é ginecologista e ela faz esse mesmo trabalho e a Thaís vai para a comunidade indígena, que ela mora em Peruíbe, atende na comunidade indígena, já teve questões por isso.
hospitais públicos todos, faz um trabalho social muito bonito. Legal. E assim, até o meu sobrinho veio para esse trabalho social, né? Sim. Que eram os abrigos. Então, eu acho que é isso. Trabalho com mãe de crack. Então, eu acho que a gente tem que aprender a se doar. E eu acho que as comunidades são o melhor lugar se a gente quer exercer. Porque também é muito fácil o que eu falo. Ganhar bem, sentado numa clínica, fazendo... Adoro a harmonização, tá? Faço também. Quero ganhar bem com isso, mas veja bem. Eu quero dizer que isso é uma coisa bonita, elitizada, né? Que muitas vezes... Mas o prazer que traz, às vezes, de você falar, poxa, a gente fazer algo para alguém de cura mesmo, de tratar essa pessoa que precisa, eu acho que tem mais a ver comigo, tá? Então é isso. Aqui, mas você estava contando... Eu já me perdi onde eu estava. Não, a gente está aqui no Na Medida. É papo de mesa, é para trocar, é sobre isso. Você então falou que aí criou essa clínica e tudo, mas assim, seu pai tinha morrido, você Tinha. teve alguns eventos e surge Portugal assim, do nada? Não, eu acho que se o meu pai não tivesse falecido e não tivesse mexido naquela zona de conforto, porque a clínica veio depois, se ele não tivesse mexido talvez naquela minha zona de conforto entre um consultório que estava indo, eu já tinha meu apartamento, então assim, a vida estava muito estável, né? E eu acho que essa última, talvez se meu pai não tivesse falecido, mas é que eram muitas coisas. Quando meu pai estava em home care, eu tive um assalto muito sério, eu e a Pietra, e que eu me lembro que eu fiquei muito desesperada. Eu falava, graças a Deus que os dois pequenos não estão, porque eu não saberia quem tirar do carro, que nós tivemos que realmente sair correndo. Então, foi o primeiro, né? Não o meu primeiro, mas o dela foi o primeiro. Depois veio um assalto muito sério com ela e com o pai dela. E foi juntando. Então, a gente já sabia que ali não estava dando, mas até então eu pensava na Pietra, que foi a minha filha mais velha, ela já ia ser mandada para o intercâmbio, ela ia para a Inglaterra. Foi quando a Pietra ia que a gente começou a falar em casa assim, mas espera aí. Eu e meu marido começamos a falar, mas espera aí, e os pequenos? Por que eles têm que viver aqui? Se foi difícil para ela, eles, graças a Deus, ainda não passaram nada, mas eu já passei, a Pietra passou algumas vezes, aí você fala, poxa, por que continuar nisso? Já não fazia sentido. Agora, eu posso dizer que eu sempre tive uma questão, talvez até com São Paulo, que se eu tivesse ido para o interiorzinho de lá, talvez eu até tivesse no Brasil, mas a forma de São Paulo, a violência no geral, e não só a violência de te assaltarem, mas o medo que a gente vive, aquela janela Atenção, fechada, né? ou se qualquer pessoa se aproxima do meu carro, até hoje eu fico nervosa. Eu também. Eu não ando de vidro aberto e brigo com as crianças se abrem o vidro aqui. Outro dia o meu filho aqui me deu uma bronca, porque eu tive uma atitude feia. Porque a gente estava caminhando na rua em Lisboa e era de noite. E estava eu, Pedro e a Luísa andando de mão dada e passou uma pessoa mal encarada. E na hora eu puxei eles e entrei assim num outro lugar. E ele falou assim, que feio, mãe, só porque ele era uma pessoa feia, mal encarada. Eu falei, ai filho, me desculpa. Foi uma reação assim, tipo, Não se ainda pensa. falei, filho, me desculpa, é que você nunca passou isso, mas sabe quando você fala Fica assim, no nosso eu tava inconsciente. meio que sozinha, no escuro, você fala, pô, né? Então, eu acho que eu já não gostava mais da violência de saber que eu tava lá. Eu acho que aquele trânsito de horas, sabe, assim... É uma entendeu? aglutinação de fatores. Né? Foi uma aglutinação. Então, e a história, assim, eu vivia na zona de conforto, num consultório que veio de família, e quando eu tive que montar o meu, não, vou guerrear aqui, vou conseguir. Aí montei a do Heliópolis achando que, então, essa veia da comunidade me faria estar mais feliz ali. O serviço social no Unifesp, e eu adoro aquele pessoal, mas o Brasil já não encaixava pra gente, São Paulo não encaixava pra gente. Quando foi o start da Pietra ir pro intercâmbio na Inglaterra, poxa, mas e aí? Nós vamos continuar nisso? Os pequenos vão continuar nisso? Porque ela pode morar fora. Além de eu ficar longe dela, que eu vou ficar longe da minha filha com 15 anos, 16 anos, e os outros, né? E aí, então, vamos mudar. Meu pai já tinha falecido, a gente já tinha... Eu tinha clínica para vender, eu tenho apartamento ainda hoje até lá, que se eu pudesse teletransportar, porque, Somos duas. né? A gente sempre... Porque quem não sabe o quanto dói.
São 2, são 3. Então são 3. Gostava porque, muito da tipo, casa. a gente passou a vida montando algo que foi uma construção. E olha, construir adolescente ou adulta jovem, então, dar plantão como eu dava plantão no sábado 24 horas, né? Então, eu conheci o pai da Pietra, assim, também é médico, dando plantão no sábado 24 horas. Entrava às 7 da manhã, saía no domingo às 7 da manhã, né? Então, quando a gente começa a guerrear e fazer coisas que talvez hoje, eu vou fazer 49 agora, né? Fazer hoje é muito mais penoso do que ter feito ao 21, 22, 23. Só que eu fui fazendo e construindo. Mas eu falo que é a época certa, não acho que nós temos... Não existe época certa para nada, Sim, não existe. sim. Mas eu acho que a gente tem uma energia favorável para cada situação. Sim. Você, né, estudou naquela faixa etária Claro. que na sua naturalidade você vai entrar no mercado de trabalho. Desculpa, hoje Claro. eu falo, gente, eu saía de casa, acordava às 5h30 da manhã, entrava em sala de aula às 7, saía às 6h30, ia para a faculdade às 7, saía às 11, chegava em casa à meia-noite e continuava. Sim. Claro, depois que acabou a faculdade, você entra no mercado de trabalho, é isso, é você realmente se doar para construir. É isso. E depois lidar com o desapego, que eu acho que aí depois vem uma outra situação, mas tem que ter muita maturidade, né, Paty, Tem que para ter fazer tudo isso. maturidade, tem que ter energia. Na Vou sua dizer que assim, olha, claro que a gente, quando começa, então a mudança, eu brinco que você morre num lugar para nascer no outro. Porque assim, eu tive que fazer todos os documentos, né? Aí começa a guerra dos documentos. Morre num lugar, nasce no outro. essa é boa, né? Gente, a minha Vou usar identidade essa, olha, mudou, vou usar né? essa. A minha identidade mudou, a minha carta de habilitação mudou, o número da ordem de dentista mudou, tudo mudou. Assim, cadê tudo aquilo que era só fazer assim, gente, tá aqui? Não. Começa que você vai conseguir todos de novo. Número de segurança social, aposentadoria, aí você... Então, acho que você vem vindo e você fala, gente, é reconstruir tudo aquilo que eu montei. Então, Fala um pouquinho dos primeiros momentos de Portugal. de Portugal. Então, viemos para cá e logo que você chega, veja bem, eu nem Portugal conhecia. Isso que é cair, porque por conta da língua, eu sabia que a equivalência da minha profissão tinha que ser aqui. Porque em outro lugar ficaria muito mais difícil, né? E aí a questão do André, que era meu marido, também não falar outra língua, emprego seria mais fácil. E aprendizagem para os meus filhos. Porque a Pietra estava na Inglaterra e falava inglês, mas os pequenos não. Então foi uma série de... Portugal é o caminho, né, ideal. Eu tenho cidadania italiana, então eu não teria problema de documentos algum. Pronto, e não tive mesmo. Mas quando você chega, os primeiros meses, assim, você só torra dinheiro, né? Você vai... É uma alegria só, né? Aí você vai comer em lugares que você... acho que o preço é esse mesmo. Quando você vai ver, você foi no lugar mais caro que tinha, né? Porque você leu no blog que aquele lugar era bom, né? Aí você fala, uou, acho que eu não aguento muitos anos pagando tudo isso, né? Mas enfim, aí você sai viajar por tudo. Então, primeiro inverno que você passa, você já corre pra neve. Porque no Brasil era mais difícil. Aí você vai para a Serra da Estrela, aí você vai conhecer as coisas turísticas de Portugal. Vai para Porto, vai para Algarve, né? Então a gente passou alguns, além de, no meu problema maior ainda, eu tinha os pequenos para colocar na escola. Eles vieram para cá com que idade? Eles vieram para cá, Pepe com 6, Luísa com 8. 6 e 1. Então, eu ainda tinha que colocar os 2 na escola e o ano é invertido. Eles terminaram lá, eles teriam que entrar. E de janeiro a junho, terminar o ano que eles entrariam, que já seria o seguinte. Então, foi, né, procura escola, até você conseguir todos os documentos. Então, além de ter uma coisa muito legal, que a gente estava muito feliz, né? Eu cheguei em novembro, peguei logo de cara Natal, que é uma época linda aqui. É linda. A gente foi naquele Wonderland em Lisboa e eu fiquei maravilhada, as crianças maravilhadas, e andava em toda a roda gigante, essa de Cascais e todas as outras. Recomendo que todo mundo ande, porque é lindo. Mas assim, você passa uma euforia de eu acabei de mudar. E eu tinha dinheiro de reserva, né? Primeiro que meu apartamento tinha alugado. Foi muito fácil alugar. Segundo que eu tinha vendido a clínica, eu tinha um chalé de campo que eu também tinha vendido e vendemos os carros. Então, a gente tinha um respaldo. O André tinha vendido uma parte que ele tinha de uma casa lá. Só que esse respaldo, a gente pensa que é muito.
quando a gente vê números Brasil. Hoje é vezes 6. Quando eu cheguei ainda era 3,8, logo passou para 4,3. Cheguei em 3,8 e em seguida foi para 4,5 e não parou nunca mais. Nunca mais. E não vai parar, não vai parar. Se parar assim, a gente acha que tá bom. Então, você vai usando aquilo e você vai descobrindo que não é muito. E tudo aquilo que você lê, porque eu falo, gente, não venham para Portugal enganados com blog de venha viver em Portugal. Para. Dentista tinha blog de venha fazer sua equivalência em Portugal. É super difícil, né? Então a pessoa tem que entender que os números são outros, tudo que ela vai passar é uma terra nova, com culturas novas, que hoje eu posso dizer que eu adoro. Mas mais tem uma que do fase Brasil. de adaptação. Tem Eu uma também fase de adoro adaptação. Portugal, mas existe aquela. Eu falo que Portugal tem várias fases, cada um Tem. vai ter as suas. Tem. Tem a euforia, depois tem outras Tem. fases mais Você cai na difíceis. real, daí você E eu vai à falo que luta. a gente acha É que tem o isso. mesmo tempo de Portugal, É, nós aqui sim. temos o mesmo tempo. Eu falo que hoje a gente chegou na. A gente já passou por todas essas fases. Passando. E hoje a gente já entende mais o sistema, nós entendemos mais a cultura. Sim. E eu adoro hoje aqui. Eu falo que eu Não, me sinto. eu acho que hoje, assim, primeiro eu nunca mais voltaria para o Brasil. É duro falar nunca mais, Não porque eu acho existe. que nunca mais é muito Não tá nos tempo. planos, vamos Mas dizer não assim, tá né? assim, é uma hipótese que não. E se eu tivesse no Brasil, não seria São Paulo mais. Isso é um fato, tá? Agora, falar Portugal, começo aqui, todo mundo ama. Só que depois você começa a descobrir que tirar documento, e olha que eu tive muita facilidade, eu não posso reclamar. Mas vamos lá, gente, tirar Eu não tive documento. problema Eu também também, não, Eu tive. mas eu não tive, tá? Foi tudo tranquilo. Agora, que a burocracia é grande. Que você tem que pegar gente de bom humor para te ajudar, também é verdade. Que você tem que entender que não é que eles têm raiva da gente, não é que eles são mal educados, simplesmente eles são fechados, a cultura é outra e eles falam rispidamente. Com qualquer um. Com qualquer um, entre eles também. Então, muitas vezes aquilo me deixava assim, putz, e agora? Né? E hoje eu já super entendo e, nossa, não, acho que eu gosto muito. Agora, então passamos um momento maravilhoso, até que vamos pôr em escola. Escola, para mim, foi uma grande questão. A primeira escola foi pública e foi a melhor escola que os meus filhos estudaram. Olha que legal. E olha que eles vieram de escola particular cara de São Paulo. E a minha filha, de 14 anos hoje, até hoje, se você perguntar para ela, ela fala assim, foi a melhor escola que eu estudei. Do primeiro ao quarto ano, nessa escola pública que era maravilhosa, com funcionários extremamente atentos. O meu filho não come nada do mar, não come peixe. A senhora da cantina separava comidinha escondida para ele. Ah, que bom. Bonitinho. E todo mundo dizia assim, a minha do meio falava assim, por que fazem isso com o Pedro e comigo não? E eu falei, porque você não é chavequeiro. Porque todo mundo adorava o Pedro. Pedro aprontava e todo mundo adorava, né? E a Luísa sempre brava. Meu irmão, apronta e protegido, eu não. Mas enfim, então foi ótima, maravilhosa. Meus filhos hoje não estudam em escola pública e posso até justificar. A primeira foi maravilhosa, era uma sala de cada, eles foram vistos muito de perto. E essa entrar na escola foi ótima. Só que no ano que eu entro, eu diagnostico meu filho com dislexia. E a gente percebe, foi essa escola que me ajudou. Eu já sabia que ele tinha dificuldade, mas não tinha idade para tirar isso e depois tirar o diagnóstico fechado. E essa escola me ajudou muito. Eu tive que voltar. Então eu tive uma filha que foi pro terceiro ano, e era o ano mais difícil, e ela conseguiu fazer de janeiro a junho chegar no quadro de excelência. Porque ela tem uma excelência absurda. Então ela falou, eu vou vencer, eu vou. Guerreirona, tal, e vou. Que é a Luísa. O Pedro, ele tinha uma questão que precisava ser diagnosticada e ser tratada, só que ele chegou aqui, vendo a irmã e querendo ir para o segundo ano. Mas ele não escrevia o nome, ele não reconhecia a letra. E tinha um professor muito legal nessa escola. Ele ficou uma semana no segundo ano e esse professor falou assim, mãe, não dá para você fazer isso com seu filho. Ele vai sofrer. E quem precisa pedir para ele voltar atrás é você. E eu lembro que eu até fui conversar com a minha mãe, fiquei super chateada. Eu falei, meu... E ela falou, não, volta atrás, porque senão ele vai sofrer. E a gente sabia que ele precisava disso. E ele voltou, mas não foi só isso, a gente teve muito apoio. Graças a Deus eu tinha esse respaldo ainda financeiro do Brasil para fazer todo o despiche dele, que foi caro e trabalhoso.
Até hoje a gente lembra, a gente ia 3 vezes a semana para Lisboa, a gente gastou 1.200 euros para conseguir um laudo, foram 12 especialistas. Então, assim, ele chorava, falava que não ia, tinha dia que eu chegava para ele fazer sessão com a psicóloga, e ele falava, eu não vou fazer nada. Ela falava, hoje eu não podia avaliar nada, paga a sessão e volta outro dia. Então, assim, sabe? Então, Vamos assim, lá. foram muitos desafios, mas acho que passamos disso, veio a fase da dificuldade. Foram 2 anos para eu entrar na equivalência. Não consegui fazer a equivalência em Lisboa. Não consegui. Eu falo todo mundo da área médica, né? Claro, a gente sabe que são áreas que precisam de equivalência, mas aquilo que a Paty fez, a gente lê muita coisa nos blogs, a gente vê uma propaganda enganosa. E tem que tomar muito cuidado com isso, tem que se planejar para isso, porque o que a gente ouviu até de alguns entrevistados aqui, vou fazer uma pergunta, ver se você concorda, que a educação, principalmente nessa parte de validação de diploma ou, né, o sistema de educação é diferente. Você tem que se adaptar a um outro sistema, até um pouco, é diferente, não consigo nem falar como é diferente. É que o meu caso era muito clínico, né? Então, o que acontece? Eu quase não fiz teóricas. Eu tive que passar só no clínico. Então, as teorias a gente conseguiu. E só fazendo uma parte, na questão que eu falo que às vezes há muita enganação, se você for ler ao pé da letra a lei entre médico dentista Brasil dentista, aqui médico dentista, quem se formou antes de 99 por direito já teria isso aqui validado. Eu me formei em 97. Tipo automático. Quem tem mestrado, especializações, também. Como uma pessoa que exercia há 24 anos, ou há 23 na época, precisava voltar à clínica para provar que sabia exercer. E eu trouxe todas as cartas, tanto do CRO do Brasil, que é o órgão regulador, que eu nunca tive um processo. Eu não tenho um processo no meu nome. Eu trouxe a carta da Ordem do Brasil, dizendo da minha faculdade, de tudo validado com apostilamento de AIA. E mesmo assim, não é aceito. Eu até entendo que a parte da ética e deontologia, que é o código de ética, é um pouco diferente. Poderia ser tipo, ok, você vai ter, mas você tem que cursar essa matéria. Não é assim que funciona. Então, eu fiz todas as clínicas, seriam 2 anos de equivalência, me permitiram fazer 4 provas, porque eu apresentei as 4 especializações, mestrados e tal, então essas me permitiram, e eu consegui tirar um semestre. Mas eu fiz no Porto, meus filhos seguiram morando aqui porque estavam todos aqui, então ficava a mais velha, a Pietra, que estava aqui fazendo o 11º e 12º ano, porque daí ela voltou da Inglaterra, então ela ficava aqui cuidando dos pequenos. André trabalhava e voltava no fim de tarde, cuidava também, e eu, no primeiro semestre, passei a ficar 2 noites lá, 3 dias inteiros. Depois, para ajudar tudo, e a faculdade não quer saber de você, porque eu chorava. Eu chorei, eu levei foto dos meus filhos, eu contei da minha situação difícil. Detalhe, nós estávamos no meio da pandemia, depois a gente pode falar disso. Estávamos no meio da pandemia, eu contei todos os problemas que eu tinha para pegar ônibus, para estar lá. Me puseram uma clínica na segunda, uma na quinta, uma na sexta. Como é que eu ia fazer Porto, isso? Né? No Porto. Detalhes. Tem que dar o quê? 3 horas de carro, Você mais? sabe como eu fazia? Eu cheguei a ter labirintite. Eu passei 1 ano que eu tinha que segurar na parede para tomar banho. Eu pegava um ônibus às 5h20 da manhã de segunda. Você lembra dessa época? Porque a gente já se conhecia. Sim. Eu pegava um ônibus às 5h20 da manhã na segunda, fazia toda a clínica, pegava um ônibus de volta lá às 6h30 da noite, chegava na minha casa às 11h30 da noite. Foi assim. Ficava com os meus filhos terça e quarta e trabalhava, porque eu não teria dinheiro para pagar uma validação que me custou 26 mil euros. Tá? Detalhes. Eu não conseguiria. E no final, eu não tinha mais dinheiro para pagar a ordem e os documentos que eu precisava, o diploma e tudo mais. Quem me emprestou dinheiro foi minha irmã e minha prima de Málaga, para eu ir pagando, porque eu não conseguia pagar os últimos 2.700 euros. Eu não conseguia. Sabe assim, ou eu sustentava a casa ou eu fazia isso. E aí me ajudaram e pronto, eu consegui terminar. Mas eu voltava, ficava terça e quarta com os meus filhos, trabalhava pra caramba na área de harmonização, fazia em todo lugar que eu podia, na casa dos outros, fazia tudo que eu podia. Na quinta-feira, pegava de novo o ônibus das 5h20 da manhã, dormia no Porto,
e voltava para cá na sexta-feira às 11h30 da noite. E assim foi um semestre inteirinho. Fora os outros cursos que eu já tinha passado. Até configurar Aí terminei. o equivalência. Só que posso dizer que a única coisa boa do comboio e do ônibus foi que eu consegui fazer a minha monografia no segundo semestre. Ah, que bom. Foi a única coisa boa. Eu nunca li tanto artigo, eu nunca estudei tanto. E todas as provas, eu ia com dor de barriga, porque eu falava, meu Deus do céu, só falta eu ter uma DP e ter que passar mais um semestre. Só que eu ia estudando no comboio. Então minhas provas eu tive notas excelentes, minha monografia eu tive 18 com louvor, até a própria professora que estava na banca, que era que era a chefe da banca, a presidente, eu estava absolutamente com medo daquela mulher. Eu falava, eu não vou, porque eu sabia que ela tinha feito uma tese na mesma área que eu fiz. Eu falei, pronto, agora ela vai bater de frente, porque, né? E o meu orientador, que é um senhorzinho cirurgião, que sempre me falou para ir atrás também aqui do título de especialista, mas eu acabei não indo pela burocracia. Primeira coisa, antes de eu me apresentar, ele falou, eu queria falar sobre ela. Ela tem 3 filhos, ela mora em Cascais, ela tem 25 anos de profissão e eu acho que ela merece. Só isso. Guerreou, foi uma guerreira e tá aqui. Ele já me deixou mais tranquila. Quando eu terminei a minha apresentação, ela me fez 2 perguntas que para mim foram muito... Eu achei que eles iam barbarizar comigo. Ela fez 2 perguntas assim que eram muito fáceis para mim, e ela era professora de anatomia do Porto. E aí eu respondi, ela falou assim para mim, o seu trabalho foi excelente. Eu falei, oi? Ela falou assim, você melhorou em muito o meu. Parabéns, pode ir embora tranquila. Eu falei, esqueci que eu passei? Porque assim, mas faltava uma um semestre. Consciente, hein? Faltava um semestre, mas eu tinha terminado a minha monografia. Mas eu tive que, óbvio, cursar o outro semestre, porque eu precisava dos créditos. Mas a gente até fala, ele é professor, né? Eu acho que, vê se você concorda, eu acho que quem faz validação, quem faz um mestrado, cara, parece que os professores cutucam você, te testam até o seu último limite para ver se você aguenta ir até o fim, sem dó. Aí lá no fim, você fala, aí se cai aquela ficha, pô, ele fez tudo isso comigo, ele gosta de mim no fim, mas parece que não, porque ele me judiou tanto. Eu vou contar uma coisa. Tem a questão do ego também, né? Sim, eu tô falando porque eu tô falando com um professor aqui que judia a gente até o fim, ó. Eu vou contar uma coisa. Um dia, né, eu tenho tatuagem. Eu tenho uma tatuagem no pescoço e uma nas costas. E eu tava com o meu orientador, a sorte é que eu tava com a farda da faculdade. E ele, numa conversa boba no final, começou a falar muito mal de pessoas e de alunos com tatuagem, mulheres que andavam com roupa rasgada. Bom, eu fiquei quietinha. Só puxou mais um pouco. Eu sou uma mãe de família séria, eu só fiquei assim, né? Claro, o senhor tem toda a razão, né? Esse povo quer fazer cirurgia, não tem nem aparência, não sei o que. O senhor tem toda a razão. Aí cheguei um outro dia na faculdade, eu esqueci, fui com um jeans rasgado. Ele era rasgado no joelho. Quando eu vi ele passando de longe, eu corri pro vestiário, coloquei a farda por cima e fui falar com ele. Falei, não, até o final ele vai ver que eu sou uma mãe de família séria. Como se isso fosse alguma coisa. Mas eu falei, não, pelo amor de Deus, que ele era já um senhorzinho, um português muito retrógrado, que eu falei, não, ele não pode vir, né? Vamos evitar a fadiga, fazer direitinho até o fim, tá tudo certo. Até o final. Mas você conseguiu a equivalência, mas que história é essa que você pegava a sua malinha e ia bater de porta em porta? Parecia um vendedor ambulante, eu não entendi. De antes da equivalência ou de depois? Teve a malinha andou dos dois momentos? Andou, por muito tempo. Olha só, eu faço harmonização facial e eu precisava ganhar dinheiro. Então, eu dei curso, porque me convidaram como dentista brasileira convidada. Eu fiz algumas harmonizações dentro de clínica que tinha algum responsável que eu podia ajudar para ganhar uma porcentagem. E depois disso, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, fui atrás de clínicas, e aí vem a parte difícil, mas eu vou te falar. Eu acho que quando é para ser, é. Porque, e eu falo para todo mundo, luta por aquilo que você quer, porque você vai conseguir. Eu acho que a gente falava sobre isso e eu tive até um desespero muito grande na ordem. E a ordem foi muito difícil, muito chata aqui com a gente. Eles têm uma reunião mensal. E assim, era o último dia da entrega do meu diploma e tudo assinado, porque senão eu perderia aquele mês e só para mais um mês
é que eu conseguiria. Então, estava no início do mês, era o último dia para entrega, eles fariam no final daquele mês. Se eu não entregasse, eu tinha que esperar o outro para o final do outro. Eu ia ficar sem ordem. E eu acabei sem ordem. Porque a faculdade usou o prazo máximo para me dar os documentos. E eu ligava todos os dias, até que no último dia, eu pus as crianças dentro do carro e falei, eu vou lá e vou chorar lá. Tava uma chuva, um frio. Eu fui daqui ao porto com essas crianças e eu, gente, me desculpa, por favor. Olha, a mamãe comprou um monte de snacks, me desculpa fazer isso. Pus todo mundo... Olha, e fui. Eu cheguei lá, devia ser umas 10 da manhã. Eu chorei com essas crianças dentro da secretaria. A mulher, vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. Bom, eu não preciso dizer que o reitor assinou às 6 da tarde. Não. Ele assinou às 6 da tarde. Depois de eu ter chorado o dia inteiro. Obviamente a ordem estava fechada. E eu perdi aqueles meses. Né? Então, e eu voltei, eu chorava tanto na volta. Eu lembro que minha mãe, no Brasil, eu liguei para ela, ela falava assim, pelo amor de Deus, para de chorar e vai devagar com essas crianças na estrada. E as crianças, a Luísa fazia assim, mãe, fica calma, mãe, vai dar tudo certo, não chora. E eu chorei num nível que chegou uma hora que eu encostei no acostamento para chorar, para ligar para o André e falar, meu, ferrou. Porque eu falava, cara, como é que eu vou fazer sem ordem? Porque eu já tinha recebido, inclusive a clínica que eu estou hoje, estou muito bem lá. Ela foi a primeira que me chamou e negou eu entrar porque eu não pude entregar a ordem no prazo e eles pegaram outro dentista. E acabei caindo lá de novo, mas porque tinha que ser. Mas assim, eu tava com várias clínicas engatilhadas e eu não conseguia porque eu não tinha ordem. Até que uma pessoa, duas, foram legais comigo. Quando eu entreguei para eles o protocolo de que eu entreguei para a ordem, mas que eu tinha que esperar mais aquele outro mês todo, mudou tudo. Foram me deixando entrar. Mas assim, para fazer limpeza, para fazer sempre, ganhar uma porcentagem sempre muito baixa, então eu não ganhava nada. Mas ia, né? Então, era a base, né? Era a base. Só que nessa época, o que eu fazia? Eu seguia fazendo a harmonização, botox e ia na casa das pessoas. Então eu comprava o material, e a Fê sabe, saía carregando, vamos lá, levava aí 500 tudo. Malinhas, então. Porque aí eu conseguia ganhar um dinheiro que eu não estava conseguindo tirar na clínica que eu trabalhava como dentista, ganhando uma porcentagem baixíssima e fazendo higiene oral, né? Foi isso que eu falo que tem uma diferença grande, que eu aprendi aqui. É uma coisa que a gente está acostumado a ver do Brasil, um sistema totalmente diferente. Cai aqui, tem que se adaptar com muitas coisas. Sim. E eu falo que fazer dinheiro, a gente sabe. Agora, dinheiro é mais difícil. Nossa! Porque o trem difícil. O trem difícil, que é fazer dinheiro. Então, assim, a vida que realmente, quando a gente fala que é mais simples, que é um país com outro regime... A moedinha vale aqui. A gente tem que saber o quanto é difícil ganhar também. Então, a Paty fez, eu lembro dessa trajetória dela, realmente para fazer dinheiro, porque dinheiro lá no Brasil a gente sabia fazer, agora aqui é muito mais difícil. E teve essa batalha também, né, de sobrevivência, claro. Eu não comprava nada, eu não podia comprar nada, sabe, assim, eu comprava as roupas dos meus filhos, tipo, mais baratas que eu, dentro do que eu podia, e eles não sentiram falta de nada, mas eu não me dava luxo, eu não podia sair jantar, eu não podia sair almoçar, sempre aquela... Eu amo viajar, e para mim é a coisa que eu mais gosto de fazer, e eu ia, mas aquilo muito pouquinho, pertinho, baratinho, e sempre muito amarrado, e crianças, é assim, mamãe fez sanduíche, hoje vocês vão comer isso no almoço, na hora que a gente for viajar. E assim, minha mãe mandava para eles alguma coisa. Minha mãe veio aqui 2 vezes. Uma vez ela comprou a air fryer, na outra vez ela comprou a lava-louça, porque ela via que eu não estava não dava, né? O que o meu marido ganhava não pagava renda. Então, assim, eu fui durante toda a validação, a gente esgotou tudo que tinha no Brasil e não era pouco. Só quem pensa que mesmo muito aqui vai durar, gente, 1 ano custa muito. Para começar, que a renda, quando você chega, eles te pedem 12 meses. Né? Então, assim, você não tem IRS aqui, você não tem nada, eles querem uma garantia. Você paga 1 ano, né? Você deixa 3 calções. Então, são muitas coisas, entendeu? Que você termina e fala, é desumano. Então, assim, ou você vem com muito... Vim com planejamento para ainda lidar com as adversidades aqui. Claro. Porque quem vem na loucura, desculpa, não recomendo. Não é. A não ser que você tenha um respaldo muito grande ou tenha uma profissão que, de repente,
sabe? A pessoa de tecnologia, de repente, que pode trabalhar online, ou que vai conseguir um trabalho mais fácil, que não tem a validação, a equivalência. Mas, assim, a área da saúde, gente, é muito complicado. E aí, então, teve todas essas questões, né, de ir caminhando, de levar uma linha, e mesmo em época de pandemia e tudo mais, entendeu? Então, é isso, o trabalho nunca parou. Aí tinha que trabalhar no que fosse. Então, acho que agora a gente pode falar da pandemia, né? Pois é, né? Vai lá, É a Henrique. pergunta uma coisa- padrão nossa aqui, que todos os entrevistados a gente pergunta isso, mas não é, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, para falar de sofrimento. Eu acho que é para falar de um momento universal não, né? Global, E muito individual também. que todo mundo viveu, mas cada um viveu De um jeito. de um jeito. Então é muito legal ver isso, principalmente entre nós aqui, que estavam num país que não nosso de origem, e no meio dessa confusão toda ainda veio um Covid. E como é que foi para vocês? É assim, primeiro que eu acho, e eu tenho minhas questões, eu falo que é muito controverso, né? O primeiro, eu não fui, nunca jamais fui aquela pessoa fatalista no Covid. Por mais que venham me dizer, e minha irmã muitas vezes brigou comigo, você não sabe, porque ela estava na fronte do Brasil, no hospital, você não sabe quantas pessoas estão morrendo. Eu falei, eu sei, mas assim, eu acho que tem muita coisa por trás disso, tá? Então, eu não fui nesse fatalismo, eu tenho minha opinião em relação ao Covid, em relação à vacinação, em relação a várias coisas que eu não é a discussão agora, mas, então, primeiro isso já ficou muito leve na minha casa. Logo no começo, não tinha se fechado nada. A minha filha Pietra foi da última turma que fez a viagem dos finalistas. Ela foi para Praga. O que aconteceu? Pietra voltou de Praga, super doente na semana seguinte, e fecha-se tudo do Covid. Ela, na verdade, ficou muito doente, mas não era o Covid. Um pouco depois ela pegou o Covid do namorado. E aí, realmente, ela tem o Covid. E a Pietra com o Covid em casa, isola-se todo mundo. Coitada, né? Passava o prato quase por baixo da porta. Chegaram a esse ponto, né, gente? Só que a Pietra teve o Covid na primeira leva, em que ela tinha diarreia. Então, assim, ela tinha que transitar pela casa. Sim, Só que eu nunca fiquei noiada com isso. E eu tive uma outra questão na pandemia. Como eu disse, eu estava trabalhando, gente. Eu estava no meio da validação, que não parou. O que as faculdades fizeram? Puseram as aulas online, só que eu não fazia teoria, eu estava lá pelas clínicas. Então, o que acontece? Eu não podia ter falta em clínica, então eu tinha que ir, né? Só que aí as clínicas reduziram muito, então o atendimento ao longo da pandemia era o que eles chamavam das urgências. Então, você tinha um paciente de manhã e um de tarde, mas mesmo assim eu era obrigada a estar lá, porque esses eram os meus créditos, né? Então, na pior fase da pandemia, a gente atendeu pouco, que depois voltou a aumentar, mas eu tinha que estar lá. E era aquela coisa, primeiro era aquela novela absurda, porque para eu pegar o ônibus ou o comboio, eu tinha uma autorização. Porque eles me pediam, senão eu não embarcava. Eu lembro, a gente tinha que ter autorização para rodar de carro, Sim, lembra? Uma vez eu saí dar uma volta e eu dei uma volta mais longa, porque senão eu podia sair do conselho. Então, teoricamente, eu não podia sair da parede, que é onde eu moro. E aí, uma vez, eu já estava tão saco cheio dessa história, que eu falei para o André, não, eu quero chegar lá na boca do inferno, eu quero ir até lá, eu vou. E nós fomos. E na volta a polícia parou e deu um sermão na gente. Eu não desci do carro. Mas a senhora não podia transitar de conselho. Eu falei, mas o Covid, ele sai pulando da parede para Cascais? Eu nunca entendi isso. Mas por que eu não podia sair Me andando? levaram para casa 2 vezes a polícia. Porque eu saí para caminhar, porque eu estava estressada em casa. E a polícia me parou e me levou para casa. Eu falava para as crianças, gente, vem cá, o bichinho ele vai pulando assim, ó. Se você ficar até esse limite, não pega. Se você passar dessa rua... Ah, parou. Então, era uma... Ou então, e depois os restaurantes fechavam 1 da tarde. Pois é. Ô, gente, sentei no restaurante no meio-dia, o moço fez assim, olha, come rápido. Tem hora, Covid tem hora. Ou eu vou pôr no box, na caixinha para você levar, porque tem que ficar. Eu falava assim, mas se eu ficar até as 2, eu vou ter Covid? Eu não percebi. Então, assim, a pandemia, primeiro, para mim, no sentido, pandemia de... Você teve deprê, ficou 0. Como é que você encarou isso? Estava desesperada? Não. Acho que as minhas crianças encararam também a doença em si de uma forma muito leve, a pandemia. Só que eu acho que foi muito pesado para essa geração, porque crianças de 6, 8, 10, 12, eles
só se viam com máscara. São crianças que deixaram de ter tantos contatos. Eu mesma, a primeira vez que eu vi uma professora que estava comigo na pandemia, eu tomei um susto, porque ela era tão bricuda. Eu nunca tinha percebido. Gente, quando eu vi, eu falei, nossa, ela parecia ser bonita. Né? Então você olha os dentes e fala, meu Deus. Mudou tudo. Tudo, porque a gente está acostumado a ver o sorriso. E daí a gente passou a ter o sorriso com o olho. Então o Botox tinha que estar em dia, hein? Botox em dia. Porque o sorriso era com o olho. Então o que eu acho? Perdeu-se um pouco a fisionomia das pessoas e o contato. E até hoje, aliás, hoje de manhã, antes de eu vir pra cá, eu falei pra minha filha assim, gente, a minha vizinha de cima é uma senhora velha. Eu falei, nossa, como essa senhora tá decaindo, porque eu tô lá há 7 anos, você vê que ela tá ficando velha. Eu falei, gente, mas ela segue de máscara na rua. Ela tá de máscara na rua hoje, e ela ainda anda de máscara. E ela ainda usa um paninho pra abrir. Tem então, pessoas que ficaram. Pessoas que essa pandemia realmente enlouqueceram. E acabaram tendo um medo que não conseguem viver direito mais. A gente fala muito sobre o medo. Pois. O medo de todos os sentidos. Às vezes o medo não é o medo da doença, mas é o medo da sobrevivência, ou é o medo de como vai ser depois, o medo do meu filho que não socializou. Então foi implantado, acho que um medo inconsciente, cada um nos seus medos, né? Ninguém é mais o mesmo. E eu falo pelo restaurante, eu falo, não sei vocês, mas sim, o comportamento das pessoas pós-pandemia não é mais o mesmo. Não, ponto. Mudou. É isso, é meu ponto. Mudou. Mas assim, pra mim, foi uma pandemia que não me prendeu, pelo contrário. Porque eu ficava desesperada de estar lá naquele comboio, indo e tendo que dormir lá no porto, e os meus filhos estavam o dia inteiro em casa, e tendo aquela aulinha online e ninguém para ajudar, e aí a casa vira uma bagunça. Então eu acho que isso foi o pior. E assim, o que eu passei de pior foi, eu estava num lugar estranho, longe da minha casa, eu dormia num quartinho. Tinha dia que eu não tinha comida. O senhor do quarto que eu alugava, que era um hotel, mas ele começou a fazer tipo um alojamento local. E ele me alugava uma suíte. E esse senhor era um querido. No dia que eu chegava, ele me deixava uma sopa, porque ele dizia, você não vai conseguir comprar em lugar nenhum. Então, muitas vezes, durante o dia da faculdade, na hora do almoço, eu corria até o mercado, comprava aquela perna de frango, guardava aquela caixinha na minha sacola para eu levar à noite para comer. E eu ficava o hotel estava fechado. Teve um dia que eu realmente tive muito medo, porque ele foi lá, abriu, e era aqueles hotéis velhos do Porto, e ele abriu e falou assim, olha, eu vou deixar a chave aqui em cima, tá tudo trancado, amanhã quando a senhora sair só deixa a chave e bate. Falei, eu vou dormir aqui, qualquer barulho eu ficava com medo, porque eu tava sozinha. Mas assim, eu acho que é a única coisa, porque o resto eu não senti e não pude ter esse momento maisinho em casa. Foi uma época para mim de muito estudo, de muito correr atrás e de eu só precisava terminar aquilo. E eu estava fazendo a equivalência. Então, e a monografia. Então, para mim, é o que eu falei, eu acabava usando esses horários tão sozinha e não. Olha, então, eu vou falar aqui, eu descobri então agora 2 áreas que não fecharam na pandemia. A validação clínica não parou. A valência não parou. Faculdade clínica. A construção civil não parou. Não parou. Então, já são 2 que eu descobri. Não parou. E os médicos de fronte, não, o pessoal ali, da saúde. Ali a gente ajudou, como restaurante, a gente ajudou muito nessa época. Quem tinha trailer na época parou nos hospitais para criar points de descanso para os enfermeiros. Foi nesse lado foi muito importante. A gente que tem restaurante, a gente levava comida para eles, porque ninguém tinha tempo de comer. A área de saúde, a área de saúde sofreu bastante. Demais. Mas eu tô vendo quem não fechou. Agora, mais uma que eu descobri. Equivalência de faculdade com clínica não fechou exatamente pelo atendimento clínico, tá? Então, não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Vamos dar uma guinada aqui, porque numa conversa que eu tive com você, eu marquei aqui umas frases que você falou que eu achei demais. Eu não esperava, né? Que uma delas foi assim: eu mando meus pacientes conversarem com os dentes deles. Como assim? Não, é diferente, é assim, olha só. Então, nessa mudança, mas é isso. Eu converso com os dentes deles e falo, você já falou para ele que ele tem que sair daí? Você já tá claro? Você já desapegou? Porque assim, ele foi muito útil até agora, mas no meio da extração eu falo, agradece e fala para ele ir, porque senão eu não vou tirar, entendeu? Então, por quê? Porque assim, Portugal veio com uma grande
mudança na minha vida mais do que todas. Claro, batalhei muito, lutei muito, acho que os meus filhos também lutaram muito e a gente está aqui. Mas é mais que isso. Aqui eu descobri um pouquinho mais da odontologia que eu gostava, da medicina dentária que eu gostava e da saúde que eu gostava, que é a medicina ou medicina dentária integrativa, que é a questão de integrar o ser humano. Vamos parar de olhar cada dentinho separado, vamos parar de olhar, só tem uma afta, vamos parar, é só dor de cabeça, porque a medicina passou por muitos momentos ao longo de toda a história, né? Então a medicina já foi dos curandeiros que olhava tudo, até para aquele médico de família que era o médico para todas as horas. Geral, e o dentário também passou por isso, desde os tiradentes, os protéticos, os tudo que faziam ali o que dava. Depois o clinicão, e aí era o meu pai que fazia todas as especialidades, até dos muito especializados e dos mais especializados. Né? Então tem aquele que só faz cirurgia, aquele que só faz endo, ou na medicina, o neurocirurgião, o cardiologista, o neurocirurgião de base de crânio. Então assim, são especialistas. Altamente. Então altamente especializados. Então toda essa evolução, graças a tanta especialidade, tirou a gente de uma coisa, do todo. Sim. Tirou a gente do ser humano do todo. Porque assim, eu vou operar o ombro, é só o ombro, eu ponho a prótese. Cara, eu bato no ponto, e aí por uma questão familiar, e esse material que vai dentro? Isso pode dar alergia. Isso é um problema. Tá bom, mas eu vou mexer no ombro. Mas como é que tá esse cara lá atrás? Na saúde, na vitamina D, na inflamação? O que esse cara come? Entendeu? E assim, o que come é a qualidade daquilo que come. Né? Porque hoje, desculpa, não é a questão, não é desnutrido porque é gordo, não, ele é desnutrido funcional. O cara é gordo e tá mais desnutrido do que o cara desnutrido. Então, assim... Ele não come bons nutrientes, só junk, é por isso que ele tá obeso. Isso não significa calorias, né? É calorias sem nutrição. Às vezes nem tá obeso, mas tá todo inflamado, com dor em todos os lugares. E aqui, indo atrás de muitas coisas e chegando nesse ponto tão à deriva, porque veja, a casa, que foi a primeira coisa que eu falei que eu queria teletransportar, eu amo onde eu moro muito bem, na frente da praia e tudo mais, mas além de não ser meu, não está no formato que eu quero. Ainda é um apartamento. Eu não tenho mais a área que eu tinha no Brasil, eu não tinha mais minha churrasqueira, não tenho mais meu forno a lenha, né? Comprar casa está cada dia mais difícil. Gente, não se engane, Portugal é quase impossível comprar casa, tem que ter dinheiro. Então, assim, não é difícil? É inviável. Estão subindo assim que o melhor negócio do mundo é poder comprar algo aqui. Então, não é só isso, mas no meio disso, eu saí daquele projeto enquadrado de sempre trabalhei numa clínica própria e a vida tá andando, eu sei mais ou menos quanto eu ganho por mês, eu sei que eu posso pagar a escola, eu sei que eu posso pagar o clube, eu sei que eu posso pagar isso. Para chegar aqui e tá ainda pulando de clínica em clínica, porque é isso que aconteceu no começo. Essa paga mal, essa não faço o que eu quero, eu vou pulando. E nesse vou pulando, eu comecei a falar assim, não, mas tem que ser mais que isso. Algo eu vou fazer de diferente. Porque eu não estava nada satisfeita, mesmo tendo terminado a validação. E eu acho que a Fernanda me pegou em momentos assim, que ela dizia, mas você está conseguindo, você é guerreira. E eu assim, eu sei, amiga, mas eu estou odiando tudo isso. Ele falou assim, porque eu vou te falar, no final foi bem difícil, né? Os últimos meses mesmo, eu lembro de deixar as crianças aqui. Eu levei muito tempo para me recuperar. Eu falei, que bom, tá acontecendo. Mas ela fala, tá faltando alguma coisa. Faltava algo, eu estava destruída por aquela equivalência, porque eu vou te dizer que agora eu consigo olhar Porto com uma cara diferente. Porque o que eu sempre falei? Eu odeio Porto. Não quero nem pisar no Porto mais. Eu odeio Porto. Associou negativamente. Né? Então, assim, até eu começar a dizer, não, eu gosto do Porto, eu não gosto de vir para cá para fazer tal coisa. Ou, por exemplo, hoje eu já descobri mais uma, eu não suporto ir para o Porto de comboio de ônibus. Então, eu estou indo trabalhar numa clínica em Gaia e eu sigo com a malinha, eu levo a malinha ainda, eu sigo indo para as clínicas e eu vou fazer meus implantes em Gaia, numa clínica integrativa, e eu não estava mais suportando. Até que eu consegui entender na minha terapia que, não é isso, você precisa de carro. Ainda que saia mais caro, você não suporta mais fazer aquele movimento que te deixou destruída. Eu comecei de carro, eu adoro.
Eu vou de boa. Vim conversando com você a viagem de volta. Foi mesmo. Né? E volto feliz. Eu tava cansada, eu saio da minha casa, eu acordo às 5h30, eu saio da minha casa às 6h20. E mesmo assim eu tava bem aquele horário. Por quê? Porque, na verdade, eu não gostava do que eu passei. E aí vendo, pô, então tá, eu não tô feliz. Nós vamos ter que mudar alguma coisa. O que mais? Gente, a medicina integrativa. Que hoje, eu vou falar sobre isso, eu tô começando a minha especialização em medicina funcional integrativa lá no Brasil, que a gente tem uma amiga conhecida, a doutora Fran, que acabou de terminar, e o ano passado eu lutei o ano inteiro para entrar, mas não podia, porque só podia no mês de janeiro. E esse ano eu esperei, acho que eu devo ter sido a primeira, porque chegou o link, eu paguei, né? Eu já tinha organizado 2 cartões, 3, faz alguma coisa, mas eu tô dentro. E vinha vindo, por quê? Porque, vamos voltar lá atrás? Todo saco cheio de tiradentes. Todo saco cheio de fazer algo que justifica, mas não justifica, né? Então, tá, vamos reabilitar com os implantes, mas como? Por quê? E aí vai dar certo? Por que a gente perde implante? Por que uns ficam mal e outros não? Por que aquele osso regenerou e outro não? Né? O que de melhor a gente pode fazer? Surgiu a medicina integrativa. Quando surge a medicina integrativa, junto com ela veio muita coisa. Então, o primeiro curso foi a terapia neural, onde através de uma medicação que a gente injeta e não é só na boca, são pontos no corpo, a gente tenta dar o reset da célula, para que ali comece, através dessa polaridade, que é algo, então isso é empírico, isso é curandeiro. Não, pera lá. A gente hoje usa o desfibrilador. Por quê? Porque é um choque elétrico que vai voltar a funcionar devido à corrente elétrica, certo? Quando você injeta e tenta mexer esse produto e tenta mexer na polaridade, porque ele mexe da célula, você também está mexendo. Então, assim, tudo tem ciência. Ninguém é curandeiro. Até o conversar com o dente. Porque, assim, aquilo é um órgão. As pessoas não dão valor. Gente, eu vou revelar, eu converso com os meus órgãos todos. Pronto, é isso. Eu aprendi isso com... eu trabalho com educação e bem-estar, a Patrícia sabe, também integrativa. E eu aprendi com uma medicina chinesa que você tem que conversar com o seu coração. O seu intestino funcionou bem, dá parabéns para ele. Que o teu rim filtrou tudo bom. Você tem que prestar atenção no teu corpo, é autoobservação. E eu aprendi uma incrível com ela, que cada dente tem... É ligado a um órgão pelo meridiano dele, que tem a ver totalmente com a acupuntura, com a medicina chinesa, mas tem mais que isso, que é um outro curso que eu fiz, que é a decodificação dental. Por conta da ancestralidade, os dentes trazem mensagens ou história. Então, às vezes é possível pegar um dente, e eu tive essa experiência, que eu até publiquei um texto, que a paciente me mandou e perguntou se eu não queria publicar, que aquele exato dente estava ligado com uma emoção que ela tinha exatamente no lado do genitor que ela tinha problema. Era um dente que eu tiraria em 5 minutos. Nós ficamos 2h30 lá. Eu desmarquei 2 pacientes. Eu não conseguia mexer ali. Ali não estava preparado para sair. Até a hora que falava, você tem que ressignificar isso. E aí ela, não. Nós vamos resolver isso hoje, e tudo bem, deu certo. Então, assim, não é brincadeira, não. Assim, eu fui para Gaia uma vez, nessa clínica que é integrativa, e que tem uma colega lá que me ensinou muito, que a gente faz muito curso junto. Somos de áreas diferentes, ela é a clínica em dentística, eu sou da cirurgia, mas uma troca figurinha com a outra. E eu fui fazer um 3º molar numa paciente que, inclusive, o marido dela é da área, porque ele é osteopata e ele faz biorressonância. Então, a gente já estava com toda a preparação e já sabia que aquele dente estava ligado a um grande problema dela. Olha, eu não estou brincando, não tinha como tirar. O dente não saía, eu falava, eu vou parar, porque eu estou machucando demais, não está indo. Na hora eu vou parar, eu falei, chama a Cris, que estava no outro gabinete, que era essa minha amiga. Essa minha amiga foi lá, começou a conversar com ela e falou, você tem que decodificar isso, cara. É isso, não pode acontecer, isso. Em 5 minutos nós tiramos um dente que eu estava lá horas tentando. Então, assim, eu acho que vamos voltar lá para trás. Ninguém está doente a troco de nada. Há um algo ali, né? A nossa dor de cabeça, às vezes, vem de um algo, né?
cefaleia tensional, ou até por outras questões, enxaqueca e tudo mais. Então, assim, todo o nosso corpo é um todo. Eu sou dentista, ok? Minha área são os dentes, mais até a parte cirúrgica, ou a reabilitação protética, que eu falo que é muito importante, essa propriocepção. Se você tem os órgãos ali, todos têm que ocluir, então tem muita questão ali. Mas é mais que isso, gente, esse dente, ele não tá em cima da mesa ou no cimento, ele tá dentro do osso, que por acaso tá na mandíbula ou na maxila de alguém, que por acaso tá na cabeça de alguém, que por acaso tem um pescoço, que tem um corpo. Aí você fala, gente do céu. Não tá ligado? Não tá desconectado. Não tá desconectado. Né? Porque assim, senão, eu acho que as pessoas deveriam tirar os dentes, deixar que eu trato e devolvo. Mas já que a gente não faz isso, não é assim? Vou eu deixar acho que minha é boca bom. Eu vou ali resolver um negócio. É isso, porque a hora que a gente olha pra boca, achando que é só uma boca, vamos começar que a vida começa na boca. Isso que eu falava. A saúde Né? bucal é tão importante que eu acho que É o isso. primeiro canal com tudo que você põe de tudo. cima é a boca. Ó, Sim. tu ama, tu beija, você encosta a boca. O bebê, se ele não mamar, e aí seja no materno ou não, mas é na boca. Ok, tem as sondas? Tem, mas isso não é a normalidade, né? Tudo nosso entra pela boca. Tanto que as primeiras descobertas de qualquer bebê é colocar na boca, né? Então, a boca para É o nós canal, é algo... É a entrada, eu tô aqui me comunicando por ela, né? É onde a gente consegue socializar. Então, assim, eu acho que a integrativa, ela vem... E foi uma descoberta no Portugal. Talvez se eu tivesse ficado lá atrás, na zona de conforto, que todo mundo dizia, pô, amigo, familiar, você vai largar tudo. Você tem trabalho, você tem clínica, você acabou de montar uma clínica, sua casa é boa, né? Você tem um carro bom, teus filhos estão em escola boa. E aí? Vai largar tudo e vai começar depois de velha? Sua louca? Sua louca! Sua louca! 25 anos de profissão. Sua louca! Era pra eu estar aposentada. Olha aí. Né? Se a gente seguisse a teoria do com 25 anos você pedir aposentadoria como foi o meu pai, eu tinha que estar aposentada. Pela lei antiga. Eu tinha 25 anos contribuindo. Eu tinha que estar aposentada, gente. Ainda em profissão insalubre. Porque nós temos isso na odontologia, não só pela radiação, reduz. por tudo é insalubre. Então você pode pedir a partir de 20 anos, 25 é o limite. Ô, Paty, explica aqui um pouquinho, que eu acho que quem vê esse nome na frente de uma clínica vai achar um nome tão grande assim que, se você vê aqui na parte de integrativa, vê se eu tô falando errado, é medicina dentária integrativa biológica. E biológica, você sabia disso? Tem ainda e biológica, explica um pouquinho Então pra vamos lá. gente. Medicina dentária, porque aqui é medicina dentária, no que eu acho que aqui é a denominação certa. Porque dentista não tem que ser só dente. É médico dos dentes, porém ele tem que ter a noção da medicina toda. É isso. Que aí entra na integrativa. Então aqui em Portugal eu entendi que a denominação tá certa. E que enquanto o dentista se limita a eu só sei de dente e eu sou só dentista, ele esqueceu que aquele dente não foi posto em cima da mesa e não tá no cimento. Então eu vou precisar ver todo o resto. Que quando eu faço uma picadinha ali com uma lidocaína, com articaína, com qualquer coisa, aquilo tem uma influência sobre um todo. Que quando eu falo assim, você tá com dor, toma um paracetamol, uma coisa tão boba, ele tem implicação em tudo, entendeu? Que quando eu receito um antibiótico, eu tô interferindo na maior coisa que a gente tem, que é a flora intestinal, em todas as bactérias do nosso corpo, Boa e ruim, que né? fazem tudo funcionar, né? Então, não Para tô falando chegar no pra não antibiótico, fazer, hein? tem que estar realmente necessitando de um olha antibiótico, só, É né? uma questão de... E não normalizar o antibiótico Não, como se normaliza hoje em dia. E olha só, eu sou integrativa, eu faço implantes integrativos e biológicos, que são de zircônia, e faço os metálicos também, acho que tem para todos, e isso é uma grande questão, não acho que tem que existir um sem o outro, faço os dois, tá? Tem sua indicação. Agora, eu medico. O paciente que vai pôr um implante comigo, eu medico. Eu não sou contra o antibiótico bem usado. É isso que eu ia falar, Né? no seu uso correto. No meu uso ok. correto, eu medico. Eu fiz uma cirurgia de um terceiro molar, eu medico. Eu medico os meus filhos numa infecção, obviamente, né? Por mais que eu sou integrativa, lido dentro da doença, da saúde, de tudo, com os óleos essenciais,
né? E essa semana, meu filho começou de novo com uma dor de garganta, é o ponto fraco dele, ele vem de 2 amidalites. Eu falei, não, calma, começou a dor de garganta? Tasquei-lhe óleo. No 3º dia eu falei, tá doendo ainda, filho? Deixa eu ver como tá. Não tá mais doendo. Então, assim, pronto. A gente tem outros recursos Tem hoje, outros manter recursos. um estilo de vida saudável, óleo essencial não é remédio, eu falo, manter um estilo de É manter saudável. saúde. Para isso, para você ter uma imunidade boa, para o teu corpo reagir. Exato. Agora, quando é se colocado um medicamento, eu sou a favor, Claro, quando se fizer bem a doença, colocado. exato. Como não é o primeiro recurso. Não. Que as pessoas usam como primeiro Não, recurso. e é isso que eu acho que é importante dizer. O integrativo é charlatão, Não, Nossa, é o contrário. É. Né? É o contrário. O integrativo mesmo, ele vai olhar como um todo, ele vai tentar buscar técnicas mais biológicas, mais biocompatíveis. Essa é a primeira, depois vão para a segunda fase, que né? não vão desorganizar outras coisas. E aí sim, se ele viu que então eu intervi ali, fiz uma cirurgia, aquilo precisa de medicação. Eu vou medicar na alopatia? Sim. Então, Patrícia, você não usa medicação? Patrícia, uso anestesia igual todo mundo, uso tudo igual. Então eu sempre falo, quando as pessoas chegam e falam, mas qual é a diferença do dentista integrativo e biológico? Olha só, eu posso falar por mim, se tem outros que façam outras coisas, eu não sei. A Patrícia integrativa e biológica, ela não pode jogar fora os 25 anos de odontologia tradicional. Então a minha medicina dentária tradicional é extremamente respeitada, com todas as técnicas, com toda a asepsia, com tudo mais limpo possível. Aí onde muda, só que aí nos materiais, por que eu vou usar uma resina que tem o bisfenol, uma resina que tenha materiais ali tóxicos? Eu posso usar uma resina integrativa livre de materiais tóxicos. De metais pesados e tudo de metais isso, pesados, de material. Hoje em dia, graças a Deus, a amálgama amálgama não tem foi mais, proibida. né? Não existe mais. Mas assim, eu já não fazia desde o Brasil, desde antes de ser integrativa, muitos anos. Desde que eu me formei, eu devo ter feito Você recomenda às pessoas que têm amálgama fazer uma saúde bucal e retirar ou não? Bom, isso é uma questão que você pegou assim num ponto muito controverso. Eu sei porque eu tô lendo muito e eu vi muitas pessoas que falam, você tem um veneno na sua boca, você isso, você aquilo. Eu já fiz essa retirada por uma questão, alguns anos atrás, porque eu fiz uma reabilitação oral e eu falei, eu quero tirar tudo e tirei tudo. Mas eu queria saber o seu ponto de vista em relação a esse assunto. A primeira coisa é que tá gritando. E isso é muito controverso, tá bom? E vai ter aqueles que vão vir para sim, falar sempre. que absurdo. A pasta com flúor, a pasta sem flúor. Você também vai também ter uma controverso controvérsia no mercado. E assim, ok, hoje, cada um no seu mercado. eu uso sem flúor só para fazer uma parte, já usei muito com flúor, já fiz aplicação de flúor e eu ainda acho que o flúor tem uma aplicação específica e bem indicada para X necessidades. Algumas necessidades em isso. pacientes especiais, em algumas coisas. Não acho que nós saudáveis deveríamos estar usando. Mas enfim, eu não sou contra o flúor ou qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que se atentar só ao uso de qualquer substância durante 40, 50, 80 anos, 3 vezes por dia na sua vida. É só isso que é a minha reflexão. Ponto. Mas vamos responder Vamos lá, amálgama. O amálgama é o seguinte. Eu, obviamente, não faria amálgama. Não faço amálgama, acho que há pelo menos 22 anos, tá? Se fiz bem naquele comecinho. E numa época em que as resinas não tinham a qualidade que tem hoje, tá? Vamos voltar atrás também. O amálgama foi muito necessário, também não vamos malhar o amálgama, porque era o único jeito de manter ali o dente na boca. E depois entraram resinas que não atendiam tal. Só que ele está em desuso e, graças a Deus, agora foi proibido. Desuso há muitos anos e, graças a Deus, foi proibido. Daí vem a controvérsia. Primeiro, se for para retirar como médica integrativa, eu sei que eu já retirei muito de qualquer jeito, óbvio, fazer a tradicional. Como integrativa, então eu recomendo que se faça com a remoção segura do amálgama. É uma técnica de remoção. Por quê? Porque a hora que você vai remover, você está liberando todo aquele mercúrio na sua boca. Então a intoxicação é muito pior do que deixar ele lá. Então, se é para remover, que seja com técnica de segurança. A gente usa produto antes para fazer a quelação, a gente fala para o paciente se preparar uns dias antes. Após a remoção, faça o bochecho com o produto também para eliminar o que possa ter ficado de metal pesado. Usa-se isolamento absoluto para não ter contato com as mucosas. A gente usa a sucção dupla para aquilo ir sugando e o ar também não vir.
O paciente fica com o nariz e olhos tampados. Nós estamos totalmente tampados, tá bom? Terminou de remover, antes de pensar em resina, tira tudo isso, faz o paciente fazer um bochecho com o que remove tudo que está contaminado pelo amálgama, faz um bochecho ali para quelar aquilo que esteja ainda lá, e aí recomeça de zero limpinho. Aí não precisa de nada disso. Então, se for a remoção segura do amálgama... É dessa maneira. É dessa maneira. Da outra forma, eu acho que você está se expondo mais a um troço que está lá quietinho. Então, eu quero retirar. Mas aí vira a história de retirar de qualquer forma, como eu também fazia antigamente, porque o paciente queria por estética ou por reabilitação. Quando eu comecei a estudar a intoxicação por metais pesados, quando eu comecei a estudar o porquê de fazer, aí então tá. Então tem um porquê? Então se tem um porquê, a gente faz direito. Porque se for de qualquer jeito, não faça. E a outra coisa que eu ouvi nesse último congresso, foi a primeira vez que me fez pensar sobre isso, até em relação à remoção segura do amálgama. Eu sempre fui, desde que eu comecei a estudar integrativo, eu era assim, totalmente a favor da remoção do amálgama e a remoção segura do amálgama, tá? Senão não retire. A outra coisa é, se esse dente tiver com amálgama num meridiano de um órgão em que você esteja com alguma doença ou debilitado, para ontem deveria fazer. Então, se, por exemplo, uma mulher com câncer de mama lado esquerdo, região do segundo prédio, primeiro molar ali do lado esquerdo, tiver um amálgama, estão nesse meridiano, remove. Vamos retirar. Com o protocolo de segurança. O nosso corpo é perfeito, né? Tá tudo ligado. Tudo ligado. E a outra, o que eu ouvi de controvérsia, que foi a primeira vez que eu ouvi, mas aí, obviamente, se não tiver nenhuma doença vinculada a um dente que esteja com um metal pesado, foi um professor nesse último congresso de medicina integrativa que teve no Porto agora em dezembro, e era um professor até de terapia neural. Ele falou assim, cheio de dentista sentado, ele falou assim, vocês vão ficar bravos com o que eu vou dizer. Mas ele falou assim, eu não sou a favor de sair removendo todos esses amálgamas. Por quê? Se ele tá lá quieto há tantos anos, não está vinculado a nenhum outro órgão, se tiver, obviamente. Será que vale a pena mexer nesse órgão que já se acostumou e está quieto lá? Talvez não seja melhor, então, fazer uma terapia neural ali na região. Mas isso foi a primeira vez que eu ouvi, porque todos os integrativos vão falar para tirar. E aí ficou todo mundo falando sobre. Algo para se pensar. Algo para se pensar, e de novo eu dizendo para você, não dá para responder essa pergunta, porque eu acho que nada no mundo é tal. É certo, não? Sim, essa eu digo porque nada é certo. A pessoa que bate lá e fala assim, não, tem que ser assim. Então ela não sabe nada e não estudou nada. Aí não é integrativo, não é porque integrativo. Cada ser tem necessidades diferentes, e somos então, seres diferentes. O integrativo vai na análise muito individual do paciente. Eu acho que a gente tem que avaliar muito bem, que nem na integrativa não há tratamento de canal, não se deveria fazer. Porque quando você trata o canal, você fica com o órgão morto. Ok, mas também isso é muito controverso. Né? Chega a um ponto que você tem que fazer, às vezes, por uma obrigatoriedade. Exato, mas aí iria para os implantes de zircônia. Mas eu, particularmente, sou uma integrativa que ainda, é isso que eu falo, que respeito, e acho que as minhas colegas, então há ainda muita discussão, mas o mais importante é se é integrativo, olhou todo, e se é biológico, usa materiais mais biológicos e mais biocompatíveis. Por isso, medicina dentária integrativa e biológica. Assim como a medicina funcional integrativa não é só para médicos. Um nutricionista que faça a parte funcional integrativa está na medicina funcional integrativa. Assim como o dentista que faz a medicina integrativa está na funcional integrativa. Por isso que eu estou fazendo especialização. E isso abre um leque que nos permite, por exemplo, eu faço consulta integrativa nos meus pacientes, eu suplemento, né, os meus pacientes. E aí eles falam, mas como que uma dentista está suplementando a vitamina D? A dentista está suplementando magnésio? É óbvio. O cara que está com déficit de vitamina D, ele vai ter uma resposta muito pior numa cirurgia, ele tem perda óssea assim, muito maior, ele não responde. Aí a mulher vai fazer a harmonização facial. Você pode injetar o produto que você quiser, o top gold do mundo.
Se ela tiver com o corpo todo desnutrido, todo inflamado, nem o botox que ela pôr vai durar o tempo. Nada. Eu falo isso pra todo mundo. Você tem que estar com o corpo nutrido, gente. A pele que não tem uma nutrição interna, então assim, a suplementação, ela é básica. Não só para a pessoa ter disposição, porque a gente vai pegando, os homens também, mas ainda os homens demoram mais, por conta da oscilação hormonal, da menopausa, que é um grande tema, e eu trabalho muito com mulheres de menopausa. Eu falo sobre isso. E as minhas pacientes são basicamente mulheres na menopausa, usando a minha idade. Eu tô na perimenopausa. Eu tô na perimenopausa. Né? Então, as mulheres também estão. Então, essa idade, aí você fala, pô, a mulher não tem mais disposição. Só que a gente dá conta de trabalho, a gente dá conta de casa, às vezes de marido, de filhos, de sustentar, de fazer comida. Não é só porque eu migrei aqui que eu tenho tudo isso. A vida é assim em qualquer lugar. Né? Não é, não, mas é porque você mora aí, você não tem empregado. Não, meu bem, porque quem tem lá mesmo, empregado é gerenciar a casa, empregado, os filhos, os problemas. Então, assim, não, de verdade, eu acho que a gente tem hoje tantas coisas que a nossa energia ela vai caindo, ainda mais porque a gente não, por mais que você vá à feira orgânica e compre a cenourinha orgânica, eu te garanto que ela não tem mais todos os nutrientes e as taxas de nutrientes que a cenoura orgânica tinha há 20, 30 anos atrás. Não tem, o sol sol é não é pobre. mesmo. A água está contaminada. Entendeu? Então, a gente tem que ter consciência. Eu falo que é consciência. Não existe mais aquela agricultura de rotatividade para ir nutrindo o solo. Então, assim, a gente não tem como comer mais hoje. Não, porque minha dieta é cetogênica, baseada em carne. Ok, maravilhoso. Eu acho ótima a dieta, tem algumas que eu gosto e tudo mais, mas ok, só que vamos lá, essa carne. Você fala, não se engane que essa carne tem hormônio, essa carne tem isso, não, tem mas aquilo, ela tem ok. um selo. Será? Ou foi isso, conseguiu o seu selo e se manteve? Eu não sei. O que importa é que a gente não come mais. Então, viralizou e todo mundo fala muito do glúten, o glúten. Cara, eu realmente tenho questões com glúten, mas é assim, por que as nonas muito... Porque era outra coisa, era outra farinha, era outro tudo, né? Então, hoje, infelizmente, a gente não come mais o que a gente conseguiria. As mulheres, as pessoas no geral, elas estão cansadas. A gente pode dormir ou achar que está dormindo, porque às vezes nem bem dorme, mas só porque eu lembro de ter dormido, lembro de ter acordado, eu achei que eu dormi, a gente acorda acabado. Tem dia que você acorda e fala, eu não queria levantar da cama. Dói tudo. Eu falo, tô croque. Eu brinco com os meus filhos, eu falo, sou crocante. Eu mexo para um lado, vocês eu mexo para o outro. Porque, cara, é real. Então, como é que o médico dentista integrativo não pode ou não vai suplementar um paciente? Vai. E faz parte. O que eu acho temos que estudar para isso. Nós estamos mexendo com o ser humano. Então, põe uma pessoa que saiba, né? Mas não pode dar hormônio. Como assim? Né? A mulher com a falta de testosterona, a cara caiu. Você pode encher com tudo, que aqui, meu amor, a pele caiu tudo, progesterona, os estrógenos. Então, e nós não estamos falando de ir na farmácia comprar uma bomba, não é isso. A gente tem manipulação de bioidêntico, né? A gente pode estimular também podemos modular os hormônios, a gente pode estimular uma fabricação mais regular na sua faixa etária, porque nós estamos desreguladas no sistema inflamatório. Você vai fazer uma cirurgia, você vai pegar um paciente que não tem um estilo de vida muito saudável, ele está todo inflamado, isso compromete o seu trabalho também. E o não só do paciente, dele, o pós-operatório dele vai ser sofrido. E ele vai estar lá no meu consultório reclamando 1, 2, 3 semanas. Então, assim, são questões que... A gente tem que olhar para o todo sempre. Então, por isso... Mas eu não olhava, assim, eu tenho que dizer que... Eu aprendi isso no caminho também, estou muito feliz com isso. De alguma forma, eu acho que eu olhava de um jeito, eu não olhava de outro. A integrativa, ela tá dentro da gente, porque até os pacientes especiais com quem eu trabalhava, sempre teve aquela questão humana, da conversa, do carinho, a gente mexia muito nos pontos para mentalizar, para acalmar. Mas hoje, eu fui fazer curso de Reiki. Hoje não há um paciente meu, ele não sabe, mas não há ninguém que sente na minha cadeira e que eu vá fazer uma cirurgia que eu não energize em ponto do reiki da cabeça. Não há. Ele não precisa saber, ninguém percebe. Mas eu tô sempre atrás. Ou então a questão de eu sou muito espiritualista, muito.
E não tem a ver com nome de religião, ok? Porque espiritualismo é dentro da gente, o maior templo está na gente. Deus, eu falo que Deus é a gente, que já que a gente é um pedaço dele, se eu sou filha dele, eu sou eu. Tudo, eu sou Deus. Entendeu? É tipo, estamos aqui. Então, eu sou muito espiritualista nisso, eu acredito em outras coisas, em outras energias, também acho que é um papo que cada qual na sua crença, time de futebol, política, eu não quero discutir, espiritualidade também não. Mas eu falo que eu não tô na área que eu tô à toa. Eu tenho certeza que tem mentores por trás que me orientam muito nisso. E esses mentores existiam na odontologia convencional desde sempre, mas que talvez com a minha idade, eu acho que eu não tinha tanta maturidade, hoje eu tenho mais. Hoje, por mais de toda a dificuldade, a única coisa que eu posso dizer que eu trouxe, que melhorou com a idade, foi a sabedoria, a maturidade. Sim. Tem que vir alguma coisa boa. Tem que vir boa. Minha memória tá ruim. Então, o que acontece é que a gente começa a perceber que aquela trajetória tinha um porquê. Aí você começa a fazer uns links. É tão engraçado, né? Que a gente tem insight, né? A gente faz link na nossa cabeça, né? Eu fazia assim, dava certo. Aí hoje ninguém faz. Não, mas eu vou fazer. Então, são links que foi a maturidade e a experiência que foram trazendo. Então, por isso que eu converso com o dentinho. Eu, às vezes, vou para trás do paciente, brinco, passo a mão. Eu passo muito a mão nas pessoas, ou fico com a minha mão próxima. Quando a pessoa é integrativa, eu uso os olhos antes. Na clínica que eu mais atendo, que eu fico 3 vezes por semana em Lisboa, eu não sou integrativa e não faço uma medicina integrativa, mas não posso esquecer dela. O paciente sai de lá, eu vou falar do bochecho d'água com sal, eu falo que existem pastas de dente limpas, que existe óleo para passar. Eu só não posso dar todo que eu consigo dentro do consultório, que aí eu tô sozinha focado, lá, né? Que é focada, integrativa, e que aí eu posso falar, olha, vamos pôr uma lavanda para dar uma acalmadinha antes, eu posso fazer um carinhozinho com a lavanda, que eu já estou tentando um edema menor, eu posso fazer um bochecho ali com óleo que eu sei que é bactericida. Então, eu vou melhorando isso, né? Então, é mais fácil. Mas eu acho que, independente se eu estou ali na integrativa ou não, eu também sou um ser integral. Então, eu estou tentando linkar e fazer o meu melhor ali para que isso evolua. E é por isso que eu falo que eu converso com o dente, que eu peço para os meus guias me ajudarem. Uma ou duas, olha, mas muitas vezes as meninas que me auxiliam, só que elas não entendem por quê. Às vezes no meio da cirurgia eu dou uma paradinha, quando é muito complicado, eu já estou muito cansada. Eu dou uma paradinha e falo, eu preciso trocar a luva. Não precisa trocar a luva. Mas assim, sabe aquela hora que você fala assim, preciso de um momento de pausa. Alguém aí em cima pode me ajudar? Que tem algo que eu não estou enxergando, eu já cansei. Então, esse momento é a hora que você... Vamos pôr uma luva nova. Vamos limpar a área. O limpar a área é real, é limpar a energia, às vezes um clique, né? Então, eu acho que é isso. E a integrativa é isso, e o biológico é... Então, se a gente é integral, por que usar material ruim? Se a gente é integrativo, vamos usar coisas biológicas, né? É isso. Eu tenho uma pergunta, porque assim, é a primeira vez que a gente tem um dentista, né, sendo entrevistado. E é uma coisa que é notória quando a gente chega aqui. A gente sente uma diferença entre as bocas brasileiras e as bocas portuguesas. Né? E você falou em hereditariedade, não sei o quê. Por que será que existe... Né? A gente vê muito mais pessoas com... Como é que fala? Faltando um dente? Falta dos dentes, né? Não acho que talvez isso seja hereditariedade e sim cultura, tá? Porque eu acho que, ok, você pode ter uma genética suscetível a, mas a epigenética, que é o meio no qual e a forma como você faz, é que vai determinar. Então, tudo bem. Você já sabe que você tem uma perda óssea aí difícil de lidar, que vem desde cedo. Mas então, o que nós estamos fazendo como meio para que isso melhore? Está nas consultas regulares? Está tratando com periodontista? Está usando bons produtos? Você perde tempo para essa higienização e a alimentação e a suplementação. Então, eu acho que são questões. Agora, independente disso, a gente não pode negar que, independente da integrativa, é cultural do brasileiro a estética.
E o brasileiro cuida da estética. E a dentária, e olha, eu tive a clínica no Heliópolis. Todo mundo punha aparelho. Eles iam lá com o dinheirinho e pagavam manutenção para o filho estar de aparelho. Até porque era moda entre os adolescentes estarem todos com os brackets e tal. Então, assim, o brasileiro cuida dos dentes, né? Então, a gente não pode esquecer isso. Então, eu acho que tem cultural, um quê, né? é cultural e talvez isso seja muito passado. Às vezes, chega para mim nessa clínica de Lisboa, eu tenho uma paciente que ela sempre vai comigo porque ela morre de medo e desde o primeiro dia ela teve uma conexão e a gente consegue fazer. E ela já chega falando, mais um dente mole. E ela fala assim, estou com mais um dente mole. Mas você sabe, né? Minha mãe perdeu todos, eu estou chegando na idade que eu vou perder todos. Eu falo, meu amor, você veio a última vez limpar 1 ano, você está cheia de tártaro. Eu já pedi para você usar o fio dental. Eu estou te indicando para periodontista. Ela voltou? Não, não voltou. Aí se você não faz a sua parte, entendeu? também não adianta. Então, assim, ela já está esperando a idade da mãe, porque a mãe perdeu todos os dentes. Eu acho que no Brasil isso foi acabando, tá? E a questão, talvez até como aqui a medicina dentária está evoluindo agora. Porque eu acho... Mudou muito, né, Paty? Muito. Porque eu acho que antigamente também tinha uma questão que os dentistas daqui também não sabiam fazer esse A gente papel. tem uma questão política também que o país, né, eu acho que vem muito disso, 40 anos dentro de um regime, deixou a população não só empobrecida, mas também limitada a muitas coisas, e você vê um pouco de resquícios, eu acho que desse tempo para cá. Eu ouvi muito um senhor uma vez sem um dente na boca, e a mulherzinha dele também sem nenhum dente na boca. Existia, né, naquela época, a questão da aceitação. Porque já que a gente não tem recurso, eu não tenho dinheiro, se eu não tenho um dente e você também não tem um dente, a gente casa e tá tudo certo. Então começou a ter essa aceitação e isso se transformou numa normalidade durante muito tempo, que não é mais hoje. Porque eu acho que 10 anos já que, né, que a gente conhece um pouco de Portugal nesses indas e vindas, mudou muito. Sim. E a odontologia, a medicina dentária daqui também evoluiu muito boa. E hoje tá outro país, é outro país também. É outro país. A entrada também, aí vamos falar um pouquinho, os brasileiros também entraram para dar uma chacoalhada nisso, porque a gente também melhorou a medicina dentária bastante. Isso teve a primeira leva, agora depois teve a segunda. E a gente melhorou isso bastante. Assim como a harmonização chegou agora, aqui, agora não, já desde que eu cheguei, uns 8 anos, mas que no Brasil dá muito tempo para muito mais. Por causa desse lance da estética. Né? Então, acho que o Brasil tem essa. Eu brinco que o Brasil é meio franquia dos Estados Unidos. Porque, assim, né? O brasileiro e o americano são muito parecidos. Então, nesse consumismo todo. E o europeu já é uma outra linha, até porque não é só aqui em Portugal. Na Itália também é de chorar os dentes. De chorar. Você olha e fala. Na Inglaterra também. Na Inglaterra eu não posso dizer porque eu não conheço, mas assim, Espanha e Itália, que eu conheço bem, eu posso te dizer. Então, não é só o português, é muito cultural, talvez, do europeu, talvez até pelas questões de guerra e tudo mais, e que nós, brasileiros, apesar das dificuldades do Brasil, a gente gasta muito, pode dividir assim 20 vezes no cartão, mas gasta com a estética e com a saúde, né? Com a saúde que eu digo estética e saúde dentária. A saúde eu acho que gasta, mas ainda tem aquelas questões. Ninguém olha para a inflamação, no que eu acho que agora também está aumentando. Tanto que a medicina integrativa está evoluindo de lá. Né? Os maiores cursos são dos brasileiros. Olha, não dá vontade de parar não, mas a gente já avançou aqui, a gente já está na casa de 1h20. Olha só! Meu Deus do céu. Mas assim, antes de terminar, a gente sempre dá a palavra, né, para o nosso convidado, para você falar aí o que você quiser, o que você quiser expressar, ou uma frase, ou uma mensagem. Ou um aprendizado. Ou qualquer coisa, essa aqui é sua. Passar a bola para você. Bom, acho que eu já falei bastante, falei da minha área, das minhas paixões, falei da dificuldade de vir, mas acho que o mais importante é dizer o seguinte: se você tem um sonho, se você pôs na sua cabeça que você tem que fazer algo, faz. Faz, chega lá. Porque assim, todo mundo tem dificuldade, né? Eu tive as minhas, os outros têm a dele, mas a gente vai conseguir. Então, acredita, não desiste, é duro. Hoje eu posso dizer que eu venci e que o lugar que eu cheguei, ainda quero chegar em muito mais, tá? Ainda falta a casa, o espaço que tá no forno aí pensando, mas de verdade, acredita no seu sonho ou acredita naquilo que você quer mudar. Se a mudança apareceu para você, sai da zona de conforto, né? Dá uma sacudida, pega a tua confiança e vai atrás. Porque muitas vezes a gente se acomoda e não faz porque a gente está na zona de conforto.
e porque a gente não acredita. Então, não, sai da zona de conforto, acredita e olha, eu consegui. Bom, infelizmente nós vamos ter que dar um fim, mas Como olha, sempre, né, eu quero Henrique? agradecer a Patrícia e assim, foi fantástico, foi, eu não vou dizer que é uma aula, porque parece que a gente está aqui numa escola, mas não é, eu acho que são coisas que entram na gente, são informações que chegam e mexem com os nossos paradigmas, com os nossos costumes, Claro. né, nossos hábitos, e esse é o grande elemento para a mudança. Sai da Né? zona de conforto Exato. e vamos pensar sobre. Então, acho que isso hoje aí. foi uma tempestade de coisas para a gente pensar É isso. em relação à saúde, É não isso só aí. dentária, mas à saúde. É isso aí. E aí também tem mais uma coisa, você agora passou a ser membro da Falamília. Ou seja, Fala, milha. são os nossos entrevistados, a gente é como se entrasse para a família mesmo. Adorei! E tudo que a gente puder, enquanto né, um podcast ou o que seja, a gente puder Legal. estar junto com você, com legal. certeza vai ser um prazer. E lógico, a gente vai estar divulgando todo esse nosso trabalho de hoje aqui durante um tempo, a gente vai fazer legal. recortes e tudo. Muito E legal. aí vamos estar Esse é o passando para objetivo, você. né? Ó, Castelo é o sobrenome dele. Eu vou explicar. isso. Gente, eu vou explicar que eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Castelo. vamos lá, Rapidinho, vamos rapidinho. lá. Henrique Castelo. não é? Henrique Castelo. Eu chamo ele de Castelo, né? E do Castelo veio o Elo, porque ele já tem um podcast que chama Fala Castelo. Uhum. Aí, peraí, a gente tá aqui com esse objetivo todo que ele contou aqui, e é esse o objetivo, essa falamília, né? Através da fala, é a gente criar esse elo de pessoas, esse elo de empresários, esse elo de pessoas com histórias incríveis que possam trazer isso, essa despertar, a gente se apoiar, porque a gente também, como imigrante, eu acho que a gente tem que contar um pouco da nossa história aqui, porque eu acho que fica de inspiração para outro, porque vai ter outras dentistas que vão olhar o caminho da Paty, vão ter outros professores que vão olhar o caminho do Henrique, e eu acho que a gente está aí para É isso. montar a comunidade. É Eu isso, falo, a é o gente nosso montar a zelo, comunidade. né, Castelo? Eu tive que Zelo, explicar. nossa, fizeste bem, ó, pá. Fizeste bem. Então é isso, eu quero né, fazer esse agradecimento, lembrar aos nossos amigos, mais uma vez, de seguir a gente no YouTube, seguir a gente no Instagram. E eu quero fechar te dando uma lembrancinha, que é um livro meu, de mensagens, Ai, muito tá? obrigada. Que é daquele tipo, abriu, leu, Adoro! fechou, tá? Muito obrigada. E eu espero que você goste. Veio muito bem-vindo. Obrigado. Eu adorei fazer parte da família. Aliás, já conheço a família, já conheço a esposa também. Agora sim, cliente, você viu que Agora legal? já conheço. A gente mora numa vila, detalhes. E assim, podem contar comigo sempre que precisar. Legal. E seja para qualquer coisa, não só para gravar, ou, Uhum. poxa, quero tirar uma dúvida, ou Obrigado. quando alguém precisa. É óbvio, eu faço o meu trabalho e vivo dele, mas eu sempre falo, sou da comunidade, tá? Se alguém precisar, eu tô lá, tá bom? E tô mesmo, e o que precisar pode contar comigo. Legal, Patrícia. Foi um Obrigada. prazerão. Agora vamos despedir dos nossos amigos lá. Valeu, gente. Até a próxima. Até. Obrigado. Obrigada. Acabou. Acabou? Poxa, Acabou. Olha, 1h38.